Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e agora dando início a uma série de vídeos de direito constitucional voltados para a PM do estado de Pernambuco, ok? Carro-chefe do curso de preparação é aquele concurso onde temos o maior número de aprovados. Para os que ainda não nos conhecem, que estão assistindo o vídeo pela primeira vez, né? E aos que já estão nos seguindo há algum tempo, aí já temos né, um público já fiel, graças a Deus, em torno de 50% dos nossos inscritos realmente assistem né, os nossos vídeos. Isso é uma adesão muito boa. Agradeço demais a todos vocês, pessoal. Peço que continuem a compartilhar. Não imaginava que era tão difícil ganhar inscritos no YouTube, não é? A gente, quando entra aqui, a gente é meio que um anônimo, né? Mas vamos lá, com o apoio de vocês, a gente vai chegando lá. A gente com certeza está somando. Ontem mesmo eu fiquei muito feliz, vi que o nosso aluno Christian, lá da cidade de Timbaúba, né? Personal Training, estava assistindo nossos vídeos. Minha amiga Joana Carla, sua noiva, enviou um print lá da tela. Eu fiquei muito feliz, confesso que eu fiquei muito feliz. Saber que a gente, de certa forma, está sempre ajudando alguém. E vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu quero dizer a vocês o seguinte: esse vídeo é uma aula introdutória sobre o direito constitucional, voltado não apenas para a PM de Pernambuco, pessoal. Esse vídeo serve para a Polícia Civil, para as guardas municipais, para as polícias penais, para todo tipo de concurso, tribunal, prefeitura, o concurso que você imaginar, que cobrar direitos e garantias fundamentais, você tem a obrigação de assistir esse vídeo, ok? É uma aula completa, Marquinhos? Claro que não. Porque se a gente quiser uma aula completa, de verdade, pessoal, não é online. Não vamos mentir para você. Aqui a gente ajuda. Agora, claro que a gente pode ministrar um curso completo online, mas ali a duração do curso vai ser muito mais longa. Essa aula aqui deveria durar em torno de 3 horas. Vamos tentar aqui em aproximadamente 30 minutos, que é a média aí dos nossos vídeos, trazer os principais pontos, trazer uma ideia, principalmente para você que está iniciando a carreira agora aqui no mundo dos concursos, ok? É muito bom, é a questão da meritocracia. Aqui é o seu próprio negócio. Você decide investir em você, buscando a capacitação, a aprovação, que com certeza vai virar um dia ou outro. Mas porém ela só vem para os que persistem, os que insistem e os que acreditam em si, como também na providência divina. Porque prova, pessoal, vamos ser sinceros, ela não avalia 100% a questão do grau de conhecimento dos alunos. Varia muito a questão do dia, do momento, de cair aquele assunto que você tem mais uma afinidade ou não. Mas cabe a nós, professores, né, os cursinhos, capacitá-los, ajudá-los né, com aqueles assuntos que são mais cobrados, ok? Para você dinamizar a sua preparação. Sem mais delongas, né, nós iremos, pessoal, abordar alguns tópicos, ok? Nessa aula introdutória. Que tópicos são esses? Esses que a gente vai ver agora aqui nesse slidezinho. Bem simples. Iremos aprender sobre os direitos e garantias fundamentais. Mais ou menos o quê? Quais são, ou melhor, uma definição, né, acerca dos direitos e garantias fundamentais. O que são direitos humanos? O que são direitos fundamentais? Por que ele é fundamental? Por que é direito humano? Quais as características? Quais as espécies de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal? Entendeu? Será que todos vão cair? Será que só é direito fundamental aquilo que está na Constituição? Né? Onde eu tenho que ter um pouquinho mais de importância nesse assunto, no outro? Como é que cai dessa forma? O que é que eu preciso saber? Vamos ter uma visão geral. O que é eficácia, aplicabilidade, enfim. Vamos ter uma noção básica trabalhando esses tópicos aqui, ó, ok? Pronto, pessoal. Olha só. O tema da aula de hoje chama-se Teoria dos Direitos Fundamentais. Você, querendo complementar os seus estudos, digita esse título aí no YouTube, ó. Vai aparecer 1 bilhão de aulas para vocês. Essa é o tipo de aula, pessoal, que tanto faz. Se você assistir essa aula, uma videoaula do ano 2001, está atualizada. Entendeu? 1990, não tem problema, pessoal. Porque uma aula meramente teórica, é uma aula que não tem tanta prática, porém é uma aula que é bastante cobrada, e principalmente aonde, vou ser bem sincero com vocês, PCPE, Polícia Científica, a CESP ama esse tema.
Belezinha? Vamos lá, vamos começar aqui pelo conceito. Eu vou voltar agora, pessoal, para a tela inteira, para ficar mais didático para a gente. E a partir daqui a gente vai fluir uma conversa bem bacana. E eu peço que vocês aí vão jogando um monte de perguntas, né, um monte de questionamentos para a gente ir ajudando no melhor entendimento da matéria, ok? Vamos lá. Ok, pessoal, né? Dando continuidade, vamos lá. Começa a nossa conversinha, nosso diálogo. O tema da aula de hoje: direitos e garantias fundamentais. Eu não podia deixar de avisar os senhores que eu deixei uma apostilazinha no padrão, feita por mim, com muito carinho. Não é uma apostila teórica sobre o tema teoria dos direitos fundamentais. É uma apostila, pessoal, que eu já venho trabalhando ela há algum tempo, né? Uma apostila rica de informações, tem lá tudo o que você precisa para gabaritar uma questão acerca do tema, ok? Vamos lá. O que viria a ser direitos e garantias fundamentais? Primeiro, pensa comigo, direitos são prerrogativas, são faculdades, ok? São uma espécie de instrumento qual o Estado nos concede, que nós utilizamos se quisermos ou não, beleza? Isso aí são direitos. Por exemplo, o direito à liberdade, direito à propriedade, o Estado nos concede esses direitos, porém, nos é facultado exercê-los ou não, ok? Direitos são totalmente diferentes de deveres. Deveres são obrigações. Nossos alunos possuem o dever de assistir às aulas. Vocês têm o dever de fazer resumos, de responder questões. Vocês têm o dever de fazer a prova. Os pais têm o dever de alimentar os filhos, e não o direito. O direito é dos filhos de serem alimentados. E os pais têm o dever, os deveres, né? Pai e mãe. Ok? De forma recíproca. Direitos são prerrogativas e faculdades. Deveres são obrigações. E fundamentais. Nada mais do que todos os direitos que são inseridos na nossa Constituição. Todo direito, né, humano, vamos lá, partindo da seguinte premissa. A gente, é muito comum, pessoal, principalmente a SESP, ela não diferenciar direitos humanos e direitos fundamentais. Na maioria das vezes, se a gente for trabalhar nas questões, eles vão lá, tal situação referente aos direitos humanos, tal situação referente aos direitos fundamentais, são expressões sinônimas, ok? Mas, na nossa prova, a gente tem a obrigação de saber o seguinte: direitos humanos, os direitos humanos estão previstos para toda a humanidade, estão previstos na ótica internacional. Esses são os direitos humanos. A partir do momento que eu internalizo, né, que eu trago um direito humano, que está lá nos tratados, convenções, acordos internacionais sobre direitos humanos, e eu internalizo, eu trago para o bojo da minha Constituição, eu estou fazendo o quê? Eu estou tratando aquele direito humano como um direito fundamental. Ou seja, o que é um direito fundamental? É um direito humano, aquele que está lá previsto na ótica externa, internacional, internalizado, trazido para o interior do nosso ordenamento jurídico. Ou seja, a partir dessas indagações, eu posso afirmar que os direitos fundamentais são direitos humanos previstos na nossa Constituição. Bem simples, não é isso? Ou seja, você já sabe o que é um direito humano, o que é um direito fundamental. E, pasme, nas provas geralmente são tratados de forma semelhante. Contudo, todavia, entretanto, principalmente a banca SESP, SEDRASP, ela ama trazer essa diferenciação entre um e outro. Então você já sabe que os direitos humanos estão para a ótica externa, internacional, e o direito fundamental é quando eu faço o quê? Eu pego um desses direitos, né, e fundamentalizo ele na minha Constituição Federal. Ou seja, o direito fundamental é um direito humano previsto na Constituição. Muito simples, beleza? E esses direitos humanos, pessoal, eles possuem as titularidades. Quem são os titulares desses direitos? Quem são os sujeitos? Quem são os destinatários?
Quem pode cobrar esses direitos, pessoal? Quem? De uma forma muito simples, todos. Todos que estiverem no território nacional. O artigo 5º, né, no seu caput, ele trabalha a questão dos brasileiros, a gente entende aí, brasileiro nato e naturalizado, como também ele diz dos estrangeiros residentes no país. Ele só faz menção a essas duas categorias, brasileiros e estrangeiros residentes no país. Mas o STF, né, através de várias interpretações, de vários julgados, ele traz o seguinte: beleza, a Constituição trabalha dessa forma, mas o entendimento amplia-se a todos que estiverem no território nacional, seja todas as pessoas físicas ou jurídicas. A gente estuda o direito de propriedade, pessoal, direito aos nomes, marcas, né? Tudo isso são direitos inerentes às pessoas jurídicas, não é isso? Direitos autorais, né? Inventos industriais, por aí vai. E nós temos também, pessoal, direitos fundamentais que são previstos para estrangeiros não residentes. Você já imaginou a seguinte situação? Agora a gente teve aí a final da Copa Libertadores, né, no Rio de Janeiro, onde tivemos a invasão chinesa, né, que seriam os torcedores do Boca, né, aqui no Brasil. Imagina se um argentino daquele fosse preso injustamente, tivesse o seu direito à liberdade violado de forma abusiva ou ilegal. Claro que ele poderia impetrar um habeas corpus, porque o habeas corpus nada mais é do que uma garantia ao direito. Que direito é esse? A liberdade de locomoção. E a cada direito, pessoal, corresponde uma garantia. Porque pensa comigo, valeria de que o Estado conceder direitos e não me assegurar o exercício deles, toda vez que esse direito fosse violado de forma geralmente abusiva, né, ou ilegal? Não teria sentido, né? Ou seja, não basta só, né? O artigo 5º ele não traz apenas direitos, ele também traz deveres, traz garantias, traz obrigações, mas essas garantias, esses deveres são para quem? Para o Estado. Os direitos são previstos para nós, cidadãos, ok? Pessoas físicas, jurídicas, estrangeiros residentes, não residentes, entes estatais, todas as pessoas que você imaginarem que estiverem no território nacional são titulares de direitos e garantias fundamentais. Aí eu já vou pegar uma característica que é a universalidade. Aí você entende o seguinte, ó, os direitos fundamentais, que são aqueles humanos que estão previstos na Constituição, né, eles estão aí para todos. Por isso eles possuem o caráter universal. É uma das características mais cobradas, né, a universalidade. Porém, nem todos que estiverem no território nacional poderão exercer todos os direitos. Vou dar um exemplo simples demais. Ó, eu disse a vocês que pessoas jurídicas são titulares de direitos fundamentais. Por exemplo, nomes, símbolos, marcas, direitos autorais, por aí vai. Pessoas jurídicas também têm direito à ampla defesa, contraditório, enfim. Entes estatais também, pessoal, União, Estado, município, Distrito Federal. Imagina só, será que teria lógica uma pessoa jurídica cobrar o seu direito à liberdade de locomoção? Uma pessoa jurídica que é um ente abstrato, desprovido de liberdade. Entendeu? Ele não possui liberdade de locomoção. Bom, nós temos outro exemplo, outra garantia fundamental, a ação popular, que ela é assegurada ao cidadão. Cidadão é aquela pessoa titular de direitos passivos, né? Direitos políticos ativos e passivos, não é isso? Ou seja, é aquela pessoa titular, aquela pessoa portador do título de eleitor. Ou seja, um estrangeiro não residente no país, pessoal, que não possui a nacionalidade brasileira, é isso? Tanto brasileiro naturalizado, nunca poderá propor uma ação popular. Entendeu? Ou seja, os direitos estão para todos, mas nem todos poderão exercê-los de forma integral. Beleza? Preste atenção nesse detalhe. Aí, ó, a gente já viu o conceito, né, de direitos humanos, direitos fundamentais. A gente já viu que a todo direito corresponde uma garantia, ok? A gente já viu quem são os titulares dos direitos fundamentais. Aqui é uma aulazinha bem introdutória, só uma conversa, né? Porque a partir do, assim, com o passar do tempo, eu vou trazendo conteúdo de uma forma mais didática. Mas quem realmente quiser aprender com calma,
aprender de uma forma completa, objetiva, clara, um material de apoio bom, professores com muita experiência, comprometidos com a sua aprovação, não é isso? A gente, inclusive, também treina o pessoal aqui para o teste físico, mas isso aí de forma não obrigatória, a gente vai porque a gente gosta. Uma preparação praticamente completa. A gente orienta você com relação aos exames, pessoal, tira toda e qualquer dúvida, exame psicotécnico, investigação social. A gente aqui do curso de preparação dá todo tipo de suporte. E mais ainda, pessoal, porque a nossa equipe é formada basicamente por policiais, civis e militares. A grande maioria, desde praças da Polícia Militar, oficiais, nós temos agentes da Polícia Civil também. Uma equipe muito boa, muito preparada, e estamos para começar agora, no próximo dia 14 de novembro, uma turma voltada especificamente para a PNPE. É o nosso carro-chefe, né? Temos mais de 20 aprovados aí, dentre 90 alunos, né? 3 turmas de 90. O índice de aprovação é muito alto, E esse ano não será diferente, né? Vamos lá. Trabalhamos o conceito, diferença de direitos fundamentais, né? Direitos humanos, titulares. Então, ponto importante para a gente trabalhar, as dimensões, a evolução histórica dos direitos fundamentais. Pessoal, é um tema muito bacana, porém não era tão cobrado pela UPNET e a UPE, que era a banca que vinha realizando os últimos concursos da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Porém, é o seguinte, a OCP, ela gosta de cobrar de vez em quando, e a SESP ama. É um tema que praticamente é certeza cair na prova de escrivão, agente, polícia científica, delegado. É praticamente certeza, pessoal, porque é um tema que a SESP ela adota mesmo, assim, como carro-chefe. Esse é o tema da aula, né, de teoria dos direitos fundamentais. Olha só, os direitos fundamentais, a gente sabe, né, pessoal, que a gente hoje, né, graças a Deus, dê glória a Deus, o pessoal extremista demais, que é a favor de pena de morte, disso, daquilo, né, dê glória a Deus, a gente hoje tem uma situação bem cômoda no tocante, pessoal, a direitos e garantias fundamentais. Antigamente, o poder era concentrado basicamente nas mãos do rei. Né? Não existiam limitadores, né? Instrumentos que viessem a limitar o poder de atuação do rei. Então, como a gente tem hoje, né, pessoal? O maior exemplo aí, nós temos o Código Penal, né? O qual eu sei que se eu matar alguém, um homicídio simples, não pode ser aqui aplicado uma pena superior a 20 anos, que é a pena lá entre 6 e 20 anos. Se eu for condenado por homicídio qualificado, a pena está lá de 12 a 30. Eu não vou poder pegar nunca uma pena superior a isso, uma pena de morte, uma pena perpétua. A pena de morte só é permitida, a gente já sabe, em caso de guerra declarada. Né? Mas percebam, naquele tempo, lá atrás, não existia nada que viesse limitar o poder do Estado. Né? E o povo sofria bastante, entendeu? O povo estava preso, o povo padecia, né? Era carente de direitos, de garantias. Né? Aí, assim, a doutrina, ela basicamente elenca 3 dimensões, né, dos direitos fundamentais da questão da evolução histórica, que são pautadas nos ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. A gente tem que se ligar nesse sentido. Os direitos de primeira dimensão são inerentes ao direito à liberdade, né? São os direitos civis e políticos, basicamente os direitos lá do artigo 5º, não é isso? Basicamente. Aí os direitos de segunda dimensão, liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Os direitos de segunda dimensão são os direitos inerentes à igualdade, basicamente os direitos sociais, lá no artigo 6º, né? 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, são os direitos coletivos, né? Os direitos sociais, culturais e econômicos. E os direitos, né, de terceira dimensão são os direitos ligados à fraternidade, já após Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a sociedade, né, o mundo que se clamava por paz, fraternidade, são os direitos difusos, né, coletivos, né, aplicados a uma classe, né, indeterminada dos sujeitos. A gente não consegue mensurar quem são os titulares, né, do direito do consumidor, diferente de você vê lá no artigo 5º, a gente estuda, no artigo 6º, os direitos sociais são inerentes aos trabalhadores urbanos e rurais. Você restringe uma categoria, aquilo ali é uma coletividade. Mas o direito ao meio ambiente, eu posso restringir uma determinada categoria. Né? São direitos difusos e coletivos, direitos inerentes a todas as pessoas. Né? Basicamente, esse é o contexto. Ou seja, os direitos fundamentais, eles passaram, né, e passam cotidianamente, assim, pessoal,
é muito comum a gente sofrer algumas alterações no rol, né, dos direitos fundamentais. A gente não pode nunca suprimi-los, não é isso? A gente pode sim acrescentá-los. Ok? Tivemos até agora recentemente, acredito que foi em 2022, né, a exceção da questão do direito à proteção dos dados, né, os dados pessoais, como direitos fundamentais, como direitos e deveres individuais e coletivos. E vai mais um bisu aí para vocês, pessoal. O artigo 5º ele não é dotado de direitos coletivos, ok? Aí é uma mera tecnia lá, uma falha técnica, né, no tocante ao legislador. Inclusive o próprio STF já se manifestou nesse sentido. Apesar do título ser direitos e deveres individuais e coletivos, né, o artigo 5º, nós não possuímos direitos coletivos no bojo do artigo 5º. Temos diversos direitos individuais de expressão coletiva, por exemplo, direito à liberdade de associação, direito à reunião, entendeu? Mas não necessariamente são direitos coletivos, ok? Aí vamos lá, voltando, a gente já viu que os direitos possuíram, né, e possuem ao longo da sua jornada uma evolução histórica totalmente significativa, né, ao ponto que chegamos hoje. Antigamente não dispunhamos de nada, éramos meros objetos de direitos, né? Hoje não, somos sujeitos titulares. Nós podemos olhar para a Constituição, principalmente para o artigo 5º, e reivindicar uma penca de direitos fundamentais, né, que nós temos. Então, assim, direito à vida, direito à liberdade, propriedade, segurança, igualdade, direito à informação, tudo, pessoal, ampla defesa, contraditório, direitos dos presos, né, direitos inerentes à vedação à tortura, à dignidade da pessoa humana. Tudo isso é fruto, pessoal, de muita luta, de muita gente, né, sofreu para que chegássemos a esse patamar hoje, né, de ter uma Constituição tão garantista, rica de direitos, né, e garantias fundamentais. Lembrando, não valeria de nada eu elencar uma penca de direitos e não garantidos, ok? De uma forma efetiva. Aí, o seguinte, a gente viu direitos, garantias, a gente abordou a questão da titularidade, a gente abordou a questão de evolução histórica. Claro, pessoal, de uma forma muito simples. Aqui é como se fosse um bate-papo entre amigos, não é? De uma forma mais dinâmica. E nós temos a questão, pessoal, olha só, das características. As características dos direitos humanos, eu não vou elencar aqui todas, eu deixei um material didático aqui para vocês na descrição do vídeo. E eu quero que vocês façam uma leiturazinha completa, porque é um material realmente rico, é um material rico de informações, muita questão, assim, tem inclusive também questões de concurso, as principais características dos direitos fundamentais, ok? Na minha visão, a principal e mais cobrada em provas de polícia é a questão da limitabilidade ou relatividade dos direitos fundamentais. O que é isso? Porque tal direito à vida, caracteriza-se como direito absoluto. Afirmativo está errado. Nós não possuímos direitos absolutos no nosso ordenamento jurídico. Okay? Nenhum dos direitos fundamentais ele é absoluto. Nem mesmo a vida. A vida ela é relativizada várias vezes na Constituição. Não, na Constituição mesmo, ela sofre uma vedação lá no próprio artigo 5º, uma relativização, uma limitabilidade no tocante à previsão legal da pena de morte em caso de guerra declarada. Nós temos também, pessoal, a questão da legítima defesa, nós temos também a questão de alguns tipos de aborto que são permitidos, que todos eles violam o direito à vida. Pessoal, pensa comigo, se nem a vida é um direito absoluto, que são os demais, né? Agora, claro, eu sei que nós temos aí como seguidores alguns alunos que já vêm estudando também há algum tempo, e a gente sabe que existem algumas vedações absolutas. Mas esse tipo de questão geralmente é mais cobrado em provas de direitos humanos, né? Em provas de nível superior, OAB, delegado de polícia, entre outros. Ok? Que é o seguinte, a vedação à tortura, a vedação à redução de qualquer pessoa à condição análoga à de escravo, pessoal. Existem algumas vedações que são absolutas, tipo, em nenhuma hipótese vai se admitir a extradição de um brasileiro nato, entendeu? Entre outros, ok? Mas assim, para mim e sua prova, você, o nosso público que nos segue,
se calhar dizendo que nenhum direito é absoluto, essa afirmativa está correta, porque está querendo dizer com outras palavras assim, os direitos são limitados, os direitos são relativos. Essa, para mim, na minha humilde visão, é a característica mais importante. Aí temos, em segundo lugar, também aí a questão da universalidade. Ou seja, aquilo que eu já falei no início do vídeo, os direitos fundamentais possuem um caráter universal. Eles estão previstos para todos, porém nem todos necessariamente poderão exercer. Lembra lá da ação popular que eu falei? Lembra do direito à liberdade com relação à pessoa jurídica, a ação popular com relação ao estrangeiro, ok? Estão lá para todos, mas nem todos poderão exercê-los de forma integral, né? Uma terceira característica também muito importante seria a vedação ao retrocesso, por conta de quê? Da evolução histórica que nós tivemos lá nos direitos de primeira, segunda e terceira. Já tem, pessoal, doutrinador que fala quarta, quinta até sexta, mas não é o objeto aqui da aula, tem tudo na apostila de vocês. O objeto é trazer uma aula um pouquinho mais enxuta, só alertando vocês, do grau de importância do que é um direito, uma característica, só para você ter uma noção, para que a partir de agora, nos próximos vídeos, você já não comece zerado, entendeu? Aí, a partir dos próximos vídeos, a gente vai evoluindo de uma forma didática, de uma forma objetiva, de uma forma mais clara. Aí, a vedação ao retrocesso. Olha só, pessoal, vê se teria lógica a gente vinha evoluindo no tocante à Declaração dos Direitos Humanos Fundamentais, para a gente chegar agora e retroceder. Por isso, pessoal, é tão discutido, a questão da, não, vamos prever uma pena de morte, é algo simples. Não é algo simples, pessoal. Porque na própria visão do STF, a questão da vedação, da pena de morte, direito à vida em si, ele é tratado como cláusula pétrea, os direitos fundamentais em si, todos os direitos fundamentais, que eu vou trazer daqui a pouco quais são as espécies, são tratados como cláusula pétrea. Ou seja, na visão do STF, para a gente alterar qualquer direito fundamental previsto na Constituição, nós precisaremos de uma convocação da nova Assembleia Constituinte, que isso significa uma nova ordem constitucional, a elaboração da nova Constituição. E não teria lógica, justamente, iria de encontro à questão da vedação ao retrocesso, pessoal. A gente lutou tanto para chegar ao patamar que chegamos de garantias, de direitos fundamentais, e de limitadores, da atuação do Estado, porque grava uma coisa, pessoal, se existe algo, se existe um bichinho de orelha que é opressor de direitos humanos, esse bichinho chama-se o Estado. O Estado sempre foi e sempre continuará sendo o maior opressor, o maior violador dos direitos fundamentais. Ok? É só você olhar para a evolução da questão do Estado e analisar o ponto que chegamos, a evolução dos direitos fundamentais, partindo desde lá do finalzinho, ou melhor, do início da Revolução Francesa, partindo para a Revolução Industrial, chegando aí Primeira e Segunda Guerra Mundial, para o patamar que chegamos hoje, assim, é algo muito bacana que nós não devemos retroceder, ok? Isso vai de encontro justamente à ordem, a ideia da Constituição em si, ok? Essas são as principais características. E também temos irrenunciabilidade, imprescritibilidade, entre outras, constitucionalidade, tem tudo aí na apostila de vocês, ok? Mas outro tópico que eu queria abordar com vocês era o seguinte: a classificação dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, tudo é direito fundamental, o rol é taxativo, é exemplificativo, vamos lá, olha só. Quais são os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de forma expressa, de forma catalogada, ok? De forma organizada. Se a gente for estudar lá o título 2 da nossa Constituição Federal, a partir do artigo 5º, pessoal, a gente vai ter lá direitos e garantias fundamentais, aí, seção 1, a gente vai ter lá como primeira espécie de direitos e garantias fundamentais, os direitos e deveres individuais e coletivos. O que é isso? O artigo 5º. Ou seja, o artigo 5º é a primeira espécie de direitos e garantias fundamentais. Ok? Tratando dos direitos e deveres individuais e coletivos. Tem tudo aí na apostila. Qual seria a segunda espécie de direitos e garantias fundamentais? Ou de direitos fundamentais, para ficar mais didático. Os direitos sociais, que estão lá do artigo 6º ao artigo 11º. Qual seria a terceira espécie de direitos fundamentais? Os direitos inerentes à nacionalidade. A questão que a gente vai trabalhar aqui também
de uma forma bem simples, objetiva. Quem é brasileiro naturalizado, quem pode fazer isso, aquilo, quem pode, quais são os cargos privativos de brasileiro nato, enfim, tudo isso a gente vai trabalhar na aula, referente ao direito à nacionalidade. Aí depois nós temos os direitos políticos, a questão dos direitos políticos em si, sui generis, artigo 14, 15, 16, e temos os partidos políticos. Ou seja, são basicamente 5 espécies de direitos fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Tudo isso trata-se de direitos fundamentais, ok? Porém, se a gente for estudar o artigo 60, parágrafo 4º, ele só vai trazer como cláusula pétrea, ou seja, o que é uma cláusula pétrea? É aquilo que não pode ser alterado, nem mesmo por emenda à Constituição, ok? Só poderia ser alterado através de uma nova ordem constitucional, com a convocação de uma nova Assembleia Constituinte. Aí ele traz lá, direitos individuais, ok? Mas na visão do STF, ele já se manifestou diversas vezes, ele disse, não apenas os direitos individuais, os quais se limitariam apenas ao artigo 5º, concorda? Aí ele estende a todos os direitos fundamentais. E partindo dessa premissa, nós podemos afirmar o seguinte, os direitos fundamentais não se resumem apenas a esse rol do artigo 5º ao artigo 17. Ou seja, o rol de direitos e garantias fundamentais é um rol exemplificativo e não um rol taxativo, porque um rol taxativo é um rol fechado. Um rol exemplificativo é um rol aberto. É um rol que eu admito novos direitos fundamentais, seja vindo da ótica externa, o Brasil aprovando tratados internacionais de direitos humanos, o Brasil aderindo a novos acordos, entendeu? E por aí vai. Seja incrementando novos direitos, como foi agora a questão da proteção dos dados pessoais, bem recente, a lucro, lá no artigo 5º. E os direitos fundamentais não se resumem apenas a esse rol. Claro que do artigo 5º ao artigo 17, eles estão lá catalogados. É um rol fechado, de maneira expressa. Sendo que lá no artigo 220, 220, como nós temos meio ambiente, cultura, lazer, tudo isso, pessoal, é direito fundamental. Não só lá no ECA mesmo, tem uma penca de direitos fundamentais, que é uma lei ordinária, a lei 8069/90, ou seja, o rol de direitos e garantias fundamentais é uma questão corriqueira de prova. Ele é um rol exemplificativo. O que é isso? Que ele não se resume a apenas aquilo que está previsto lá no artigo 5º ao artigo 17, beleza? E por fim, só para a gente fechar a aula de uma forma simples, é uma aula clara. Se ficou dúvida, pessoal, porque assim, foi uma aula bem diferente para mim, Eu não peguei o material básico, o material está aqui na descrição do grupo, mas eu estou tentando resumir um material de 5, 6 páginas em basicamente de 30 minutos, um pouquinho mais de 30 minutos, para vocês, para não ficar uma aula longa, trazendo o seguinte, quem quiser um curso completo, vem aqui para o curso de preparação aqui em Itabaiana ou em Timbaúba, ok? Aí vamos lá. Os direitos fundamentais, pessoal, eles possuem aplicabilidade imediata. O que é isso? Eles são suficientes em si mesmos. Se eles estão previstos, nós, na condição de cidadãos, podemos cobrá-los, Podemos cobrá-los. Além alguns deles, eu posso cobrar de forma imediata, porque nem todos possuem aplicação imediata, conforme está lá no artigo 5º, parágrafo, se eu não me engano, primeiro ou segundo, eu sou péssimo de decorar, mas é o seguinte, eles possuem aplicabilidade imediata, show de bola, mas nem todos na prática. E a SESP ama esse tipo de questão. Mas vamos lá, vamos desmistificar todo tipo de dúvida. As normas constitucionais, a doutrina divide ela, principalmente José Afonso da Silva, de 3 formas: normas de eficácia plena, contida e limitada. Plena, contida e limitada. Como exemplo de norma de eficácia plena, vamos lá. É verdade, pessoal, qualquer tratamento desumano ou degradante. Aí seria uma afronta, ao princípio da dignidade da pessoa humana, vai ser uma tortura. Alguém tem dúvida que qualquer tipo de tratamento desumano ou degradante é amplamente proibido pela Constituição? Não. Eu não preciso nem de lei regulando isso aí. Apesar de eu ter, claro, a lei de tortura, que regula os casos de tortura, que já estão lá previstos no inciso 43, trata dos crimes hediondos e equiparados a hediondos. 42
ele trata do racismo, né, que vai ser objeto de uma aula específica aqui. Mas vamos lá. Tal vedação, né, pessoal, é uma norma de eficácia plena. Norma de eficácia contida, ela possui efeito imediato, efeito direto, aplicabilidade direta, porém, o efeito dela, pessoal, não é integral, porque ela pode sofrer uma limitação no próprio texto constitucional, como através de uma lei. Aí não restam exemplos, tipo, o artigo 5º, inciso 15, na minha visão, a norma de eficácia contida. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Ou seja, o próprio texto traz um limitador, ou seja, esse direito aqui não é um direito integral. A gente sabe que se tivermos sob a vigência do estado de defesa, do estado de sítio, tal direito liberado da locomoção vai ser violado, vai ser relativizado. Ok? Se tivermos em estado de sítio, né, que a questão pode ser também a questão de uma guerra declarada, né, a agressão armada, né, a um estado estrangeiro, também pode ter limitações. Ou seja, o próprio texto constitucional ele não diz que é de forma ampla o exercício do direito à liberdade de locomoção, a liberdade de reunião tem que preencher os requisitos, o exercício, algumas profissões, a liberdade profissional. Se aquela profissão não for regulada por lei, todas as pessoas poderão exercer. Mas se aquela profissão for regulada por lei, só vai poder exercê-la quem preencher os requisitos legais. Por exemplo, a atividade do advogado, do médico, só poderá exercer quem preencher aqueles requisitos. Para ser advogado, não basta ser bacharel em direito, tem que ser aprovado no exame da ordem, e por aí vai. Não é? Uma aula específica a gente aprofunda isso. E temos também as normas de eficácia limitada. Aí essas, sim, essas aqui são as diferentonas, né? Porque elas aqui, ó, elas são de aplicabilidade imediata e não imediata, né? Então, quanto as demais anteriores. Elas possuem uma eficácia indireta, entendeu? Como também elas possuem a sua aplicabilidade o quê? Reduzida. Por quê? Porque elas vão produzir, elas vão necessitar, pessoal, de uma lei para que aqueles direitos, né, aquelas normas que estiverem previstas, produzam um efeito, né, de uma forma eficaz, né, que elas sejam eficazes. Por exemplo, o exemplo mais batido na doutrina é o seguinte: a questão do direito de greve, né, aplicado aos servidores públicos. Até hoje não existe uma lei que regula tal direito, só que assim, ao servidor público é assegurado o direito de greve, na forma da lei. Que lei? Que lei é essa? Né? Eu preciso de uma lei regulando o direito de greve para que os servidores públicos possam exercer. Claro, não vou entrar aqui na discussão que o STF já disse para aplicar a questão da lei prevista para o pessoal da CLT, da iniciativa privada, enfim. Não vem ao caso agora. Você tira, por exemplo, de norma de eficácia limitada, que é assegurada a proteção do consumidor na forma da lei. Que lei é essa? O Código de Defesa do Consumidor. Até o incremento do Código de Defesa do Consumidor, pessoal, como é que você vai defender os direitos dos consumidores? Perceberam que é uma norma que ela necessita da elaboração de uma lei para que ela produza seus efeitos, diferentemente das outras, ok? Da plena e da contida. Ok? Eu sei que é um pouquinho até complexo até para explicar, mas também na apostila está bem didático aí, está bem simples, né? Pessoal, eu espero ter tirado algumas dúvidas, ter clareado algumas coisas na sua mente, ter trazido algumas informações valiosas, né, para a sua preparação. Peço desculpa, né, se a aula não ficou tão completa, né, como a gente imagina, porque não é o objeto agora, são aulas gratuitas, claro, mas são aulas com o intuito, o espectro mais assim, de resumir, né, de entregar algo mais direto, de uma forma mais objetiva. Peço que vocês compartilhem, pessoal, com os seus amigos, esses vídeos. Quem não for inscrito, quem assistiu o vídeo, pô, dá aquela moral, se inscreve aí no vídeo da gente, entendeu? Faz com que a gente cresça cada vez mais, que a gente traga mais conteúdo. Aos poucos a gente vai se soltando aqui. Quem me conhece sabe que eu sou um cara bem dinâmico, que eu sou um cara bem extrovertido, mas agora eu fico sentado, parado, gravando vídeo, e eu ainda não estou 100%, né, desbloqueado esse sistema do YouTube ainda, mas com certeza a gente vai se familiarizando, aos poucos a gente está crescendo. Deus abençoe todos vocês. Qualquer dúvida, vão deixando aí nos comentários, a gente vai respondendo vocês. Muito obrigado por tudo, e curso de preparação, tradição e aprovação.